Ei, chegou a grande hora, grande momento. Papo de busão, entretenimento, entrevista, resenha, com o grande apresentador, Edu. Papo de busão. E aí, pessoal, tudo bem? Tô com um estilo diferente hoje, peço até desculpas, tô vindo de uma infecção nos olhos, sexta-feira hoje, mas não poderia ter deixado de vir aqui gravar com esses dois caras sensacionais que estão aqui frente à minha pessoa. O busão já tá ligado e a gente vai começar um episódio hoje eletrizante. É 1 minuto, sem você se mexer, você vai perder o foco. E o nosso foco é hoje sobre violência. Sobre a violência que está acontecendo com os nossos amigos cobradores, motoristas, fiscais, que está demais. A segurança dentro do transporte público hoje, ela é inoperante, mesmo com câmera, mesmo com aquela câmera que vai direto para a central da polícia. São poucos ônibus que tem. E eu me fugi da mente o nome dessa câmera, Smart alguma coisa, Smart Sampa. Deveria ter muito mais para identificar esses agressores. E o que fazer? A gente vai trocar uma ideia com esses dois motoristas aqui experientes. O que fazer com essa Smart Sampa dentro dos ônibus antigos, não só dos ônibus elétricos. Então hoje, na minha frente aqui, eu tenho dois caras. Um já está fazendo hora extra. Tá na fichinha da hora extra comigo aqui. Aceitou na hora e o outro tá na primeira pegada comigo aqui. E eu já queria ter trazido ele há muito tempo. São dois amigos meus. Um foi meu cobrador. O outro foi motorista comigo. E eu fui encarregado dele na Transpass. Sejam bem-vindos. Busão ligado, microfone aberto. Alexandre e Igor. Olha que legal. O Igor sempre vem de dupla. Beleza, meninos? Tranquilo? Obrigado por ter vindo, Alexandre. Valeu, Igor. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Sucesso. Microfone aberto. O convite. E aí, Alexandre? Como é que tá aí? Relutou, mas tá aqui, né? Mas vim, né? Tô aqui, hoje eu tô aqui. Preparado hoje pra gente bater aquele papo? Com certeza. E aí, Igor, obrigado por ter vindo. Hora extra, fominha. Você que tá nas redes sociais batendo forte nessa questão de violência, fica à vontade. Microfone aberto aí, meu irmão. Primeiramente aí, agradecer por essa oportunidade aí, mais uma vez, né? Que nem você falou, hora extra. O Alexandre aqui é um grande amigo nosso aí também, desde a época lá da lotação do clandestino, tá aí conosco aí, e com certeza, juntos, vamos fazer a diferença. Por quê? Porque, que nem o nosso nobre amigo Du falou aqui, se não tiver vocês aí na ponta da linha fazendo o ir e vir, nós não conseguimos estar aqui para trazer uma mensagem para você. E hoje o papo aqui vai ser quente, né, Du? Com certeza. Hoje a gente vai buscar o apoio de toda a categoria, que é muito difícil, né? Você ter esse apoio com a categoria. Porque tem muitas coisas que a gente mostra o lado legal, bacana das coisas, né? E hoje nós vamos mostrar o que tá acontecendo, tá demais. A mídia faz aquele upgrade na como tem que fazer, mas não fala o pós. E aí, o que aconteceu com o motorista? Você viu alguma entrevista falando do motorista que foi agredido, do cobrador que foi agredido, do fiscal que foi agredido? Eu não vi. Então, aqui no Papo de Busão, como no outro programa com o DJ Patife, eu deixei bem claro aqui, e com o Rosinha também, um abraço para esses dois amigos. Aqui foi feito pro motorista, pro cobrador, pro fiscal, pro manutenção vir aqui e soltar a voz. Microfone aberto tá sempre aqui. Nosso busão é para isso, não é só para ficar mostrando coisa bonitinha, não. Hoje nós vamos bater pesado, espero que seu prefeito esteja ouvindo, seu governador esteja ouvindo, os comandantes da Polícia Militar e Civil estejam ouvindo e da GCM também. Se é para colocar Smart Sampa em carro zero da elétrico, coloca nos antigos, coloca nos movida a diesel. Chega dessa patifaria de passageiro achar que está no direito de descer e agredir os nossos colegas. Eu espero que a categoria multiplique, compartilhe, se inscrevam e façam com que esse programa chegue nas autoridades. Aqui é o único lugar que a gente tem voz, porque, ó,
canal de televisão, nenhum vai abrir espaço para vocês. Só no momento que a gente fizer alguma coisa errada na rua. Se eu tiver errado, vocês dois podem me corrigir. Vou fazer a pergunta logo para os dois. Essa situação, Alexandre tá nativa, o Igor tá nativo. Tem gente que vai nas redes sociais do Igor para falar que ele não é motorista. Eu fico indignado com isso. Só falta. Você trouxe o crachá? Porque tem que dar o crachazado aqui também. Só falta isso. Só tá faltando isso. A pergunta para os dois é o seguinte: essa situação no dia a dia, ao sentar ali no volante, que é uma coisa prazerosa pra gente, nós estamos muitos anos aí nessa pegada de dirigir e tá com o passageiro e tá no atendimento ao público, serviço essencial. Hoje, o estopim tá sendo agressão. Eu sei que do nosso lado tem cara que é estouradão, mas o cara às vezes é estourado, mas dificilmente eu vi motorista na minha carreira de 25 anos e partir para cima. Tem que chegar no limite. Agora, já vi muito passageiro partir para cima. Inclusive, eu já tomei uma bordoada e eu até contei lá num podcast que eu fui. Depois que eu coloquei o cara para fora, eu vi que o cara era surdo. Mas o cara veio me agredir. Então, parece a cena engraçada, mas ele veio me agredir. E vocês aí? Solta a voz aí. Pode começar aí, Alexandre. Rapaz, é uma situação meio complicada, viu? A gente que faz o que a gente gosta, a gente ama, né? Essa profissão, que é motorista de ônibus. Eu já tô no sistema desde 99, né? De 99. E eu tive uma Kombi que eu fazia lotação. Nessa época aí, o Igor conheceu também da lotação, o irmão dele, né? Foi onde eu comecei no transporte. A gente apanhava antes da GCM, carregando passageiro. Se você trabalhasse fazendo certo, que era transportar passageiro para ganhar um dinheirinho, para pagar a Kombi, pagar o cobrador, era errado. A gente vivia correndo da SP Trans, que naquela época era chamado por Maria Bonita. Faz tempo. E por azar, às vezes, algumas vezes a gente deparava com eles no percurso. Era uma coisa meio rara, porque a gente vivia comunicando um com o outro por rádio. Mas às vezes dava de encontrar com eles no caminho. E era aquele corre-corre, a gente corria risco, né? Que tava com o passageiro. O passageiro, na realidade, já tá até acostumado, né? Porque eles queriam chegar no final do percurso e a gente queria ganhar o dinheiro para poder pagar as contas, né? Que é a perua, cobrador, combustível. Era difícil. Pegava a gente, sem fazer nada, a gente apanhava. Só por estar ali. Só por estar ali. Ele desceu a borracha a gente. Minha perua foi pega na época por 2 vezes, gastei 4 mil e pouco para arrancar a primeira vez, mais 4 mil e pouco para arrancar a segunda vez. E era difícil. E hoje em dia eu sou motorista de ônibus com muito prazer, né? Tô na Transpaz, já faz 9 anos. Trabalhei na Brija por 10. Também na Norte Bus, trabalhei alguns anos lá. Agradecer até ao Levi, que é coordenador lá da linha do Jaraguá, terminal Cachoeirinha. Tudo começou através dele, por isso que eu fui para as empresas de ônibus. E a gente deparou com várias situações de colegas apanhando sem motivo nenhum. Simplesmente, às vezes, o passageiro, ele toca a campainha depois que passa do ponto, né? Acontece muito isso aí. Você, para descer num ponto, você tem que apertar a botoeira lá, o botãozinho, né? Passando na campainha antes de chegar no ponto, né? Porque se já tá mostrando a sua intenção. O passageiro aperta depois que passa e o motorista tá errado. Passa um ponto, aí vai parar no outro, porque ele apertou a campainha antes. Não apertou depois, quer dizer. Aí, o que acontece? O cara sai lá do fundo, vai na porta da frente lá, fala com o motorista fala, ó, você apertou a campainha depois que passou do ponto. Por isso que eu parei aqui. Tem que acionar a campainha antes. Aí o cara covardemente vai lá, agride o colega de trabalho, xinga, gospe, bate no colega dentro da lotação, do ônibus. Já deparei com várias vezes acontecendo isso aí. Né? É uma coisa desagradável, chato, né? E a gente espera que melhore isso aí, né? Mude isso aí, né? E a prefeitura também começa a olhar esse lado aí, dessas agressão, porque, infelizmente, acontece um negócio desse aí, o motorista ainda passa por errado. Porque além de apanhar, mesmo estando certo, eles ligam no 56. No 56, hoje em dia, a reclamação vai para a empresa.
A empresa não quer saber se você está certo. Ela vai pela reclamação da São Paulo Transporte. E o cara ainda é punido ainda, mesmo estando certo, né? Então eu espero que mude desse lado aí, né? A São Paulo Transporte começa a olhar esse tipo de acontecido, né? Que anda acontecendo referente à agressão que anda acontecendo com os colegas de trabalho, de passageiro às vezes tá apertando a campainha depois que passa do ponto e o colega sendo ainda agredido. E o que mais irrita, né, Alexandre? Não te cortando, mas o que mais irrita é quando o cara não aperta o botão. Tem. Quantos botões estão lá atrás? Tem 8 botões pro cara apertar. Sim, Um que ele não tá funcionando, ao invés dele ir lá apertar os outros ou pedir pra alguém apertar, não. Ele prefere ir lá e começar a falar da nossa mãe, falar da nossa esposa, sim, com certeza. falar de coisas que a gente não tem na cabeça. E aí começa a ter o quê? O cara não é de ferro. Aí começa aquele. Muitas vezes começa assim, mas muitas vezes o motorista fica em silêncio. E isso vai irritando. Não é não, Igor? Exatamente. Então, desde já aí o Alexandre também veio da lotação. Eu também vim desde 1995, né? Comecei pequeno ali com meus irmãos ali. E um agradecimento aí, onde tudo começou foi uma oportunidade e ser, sem sombra de dúvida, ser correto no que você faz. Com Lapola que deu a oportunidade para mim ali. Eu fui também para Santa Brígida, encontrei o Damasceno, encontrei o Eduardo aí, também aí que foi meu motorista aí, e sempre passando o que é de bom para nós exercer no dia a dia. E voltando aí para o tema, né, das agressões contra nós no dia a dia, isso na nossa época lá atrás não se via, né, Du? Não. E hoje, Existia, mas não era tanto e também não tinha celular, né? exatamente, o que está acontecendo? Hoje, o poder público, eu acho que ele acha que o transporte é invisível, porque não é possível. Se as redes sociais estão aí, até mesmo mídia grande está fazendo reportagem falando dos colegas sendo agredidos no exercício da sua função. Temos um projeto de lei 1344/2019 do deputado Aloysio Mendes, que ele direciona o quê? Um amparo para nós no dia a dia, tanto para nós, motoristas, cobradores e fiscal, você taxista, você Uber, você está amparado por esse projeto, mas só que esse projeto fica em tramitação. Você já parou para pensar, Alexandre? Tudo que é para o povo fica em tramitação, não vai para frente? Só é bom para eles. É verdade. E o que acontece? Nós continuamos aí na linha de frente, apanhando todos os dias. Aconteceu aí, nosso colega aí da empresa que eu trabalho na Sambaíba hoje, né, o Du ressaltou aqui, que falam que eu não sou chapéu de bico. Chapéu de bico raiz, sim. O colega foi agredido por passageiro dar sinal no ponto errado, é o que o Alexandre falou. E não é, existe ponto 1 e ponto 2. Só que ele se sente no direito de ir lá tirar satisfação com o motorista lá na frente e agredir ele. E no caso aí, agredido aí o motorista e o cobrador. Não vou trabalhar com o nome deles aí, mas porém, da garagem que eu trabalho, infelizmente foram agredidos nesse último domingo. E o que nós pedimos para a autoridade? Se você for um funcionário público, você tem um artigo 331 que te ampara. Até verbalmente, se você falar algo com um funcionário público, você pode pegar de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. Desacato. É desacato. Mas nós, que somos funcionário público privado, vale frisar isso. Nós estamos exercendo, que nem o Du acabou de falar, o nosso trabalho é essencial para todas as cidades, nível Brasil, mas nós não temos o amparo do poder público. É isso mesmo. A nossa reivindicação hoje, o nosso bate-papo aqui, é para nossa indignação. Como machuca, como deixa a gente chateado em ver um colega que está ali praticando, estudou, gastou dinheiro, se graduou, faz treinamento constante para fazer um atendimento para a população de primeira. Toda profissão tem o bom e o excepcional. Tem o ruim e o excepcional. Nossa profissão também não é diferente. Não é diferente de um corpo médico, não é diferente de um corpo policial, não é diferente de nenhuma linha de trabalho. A gente está defendendo o que é correto, o que é certo. Quem é errado, a gente já sabe quem é. Esse podcast aqui
Esse episódio não é para você, ô, meu colega aí, que corta ponto, deixa os idosos no ponto, não atende o cadeirante, não passa em farol vermelho, se envolve com um monte de avaria, faz o carro, verdadeiro cupim de ferro, quebra o carro, deixa o carro na mão, deixa a linha na mão, desrespeita os colegas. Esse episódio não é para você. Você não precisa nem assistir. Esse episódio é para quem trabalha corretamente. Imagina a humilhação. O filho, a esposa, ou a mulher, ou o marido vê a esposa, ou vice-versa, sendo agredido por um marmanjo, sendo agredido por mulher. Não tem cabimento. As autoridades, como bem o Igor falou, e a indignação do Alexandre, é para as autoridades prestar atenção, pô. Um cara desse que agride um cara que tá servindo à população tinha que ser igual pro servidor público. É cana. Não tem outra ideia. É cana. Desculpa eu estar me alongando, mas eu tô revoltado com essa situação. Ver amigos meus, colegas meus, pessoas do bem, igual aqueles dois trouxas, aqueles dois babaca, desculpa o termo, que foram bater lá, que a mamãezinha pediu pra eles lá bater no motorista lá da Nortebus. Eu queria ver se fosse comigo. Eu não teria a paciência que o motorista teve de recuar. Mesmo porque eu sou grandão. O pau ia fechar lá. Como já fechou algumas vezes. Depois o Alexandre vai contar essa história aí. Mas o poder público ele tem que estar ligado nisso daí. Né? Se a emissora A foi lá, a emissora B foi lá, cadê o respaldo de vocês? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Só para você ver que não teve respaldo. Vocês dois trabalham em empresa de ônibus. Chegou algum respaldo lá com vocês? Algum político que você conhece te chamou? Não. Ô, Igor? Nenhum respaldo, né? Eu acho que o silêncio dos dois diz muito. Nenhum respaldo. Infelizmente aí, é que nem você falou, nós estamos largados aí pelo poder público. Não temos nenhum representante que realmente nos represente. Então, o que nós temos que fazer? Sem sombra de dúvida, é cobrar. Cobrar, e esse canal aqui, que nem você falou, é essencial. Tá dando voz para você, chapéu de bico, que tá aí, ó, hoje, você tá aí no seu dia a dia de trabalho. Compartilha esse vídeo o máximo. Por quê? Aqui você tá tendo voz. Por quê? O Eduardo, ele é um chapéu de bico raiz também. Então, a sua voz está sendo aí, ó, para os quatro cantos. Porque o poder público tem que amparar essa categoria. Essa categoria não pode mais sofrer. Chega de sofrimento. Sofrendo todos os dias calado. Não dá mais. Por quê? Apanhando de passageiro. Xingamentos era vários. Mas agora estamos indo para as vias de fato. Isso é inadmissível. Alexandre, eu sei que você tem algumas resenhas comigo, que a gente trabalhou na mesma linha. Trabalhamos em outra, na Transpaz, eu de encarregado e você de meu comandado lá. Eu tive o prazer de trabalhar com você em duas empresas. Acho que vou ter um prazer de trabalhar em outras empresas com você. Eu queria externar duas coisas aqui. Um amor de criança que eu tenho, que eu consegui trabalhar na Sambaíba, e a outra que eu adquiri a trabalhar na Transpaz. São duas empresas que eu levo para o meu coração. Gosto muito dos donos, gosto muito da empresa. Toda empresa tem sua falha. Lá as duas não são diferentes. Mas a qualidade de motorista, a qualidade de funcionário que as duas têm é excepcional. Eu queria agradecer muito. Sempre agradeço, sempre enalteço os lugares que eu já passei. Porque lá é que eu tirei o sustento do pão da minha família. Né? E ter vocês dois aqui, o Igor foi meu cobrador. E assim, o dia que você me convidou para ser homenageado lá foi na Assembleia? Assembleia. Foi lá na Lesp. Aquele prêmio foi... Eu me senti premiado junto com você. Fala para mim do que você foi premiado. Ali foi um momento de destaque, né? O Prêmio da Comunicação, lá na Assembleia Legislativa, no ano de 2024, né? Então aquilo foi um divisor de água. E o primeiro que eu falei assim, não, podia levar uma pessoa, eu falei, é o Du. Por quê? Porque o Du que deu a voz para nós, chapéu de bico. E esse canal é um canal essencial. Não é um canal de bobeira, de besteira, não. É essencial. Porque esse canal é o que defende você
motorista, você cobrador, você fiscal, que nem ele mesmo falou. Então, aquele prêmio da comunicação não foi só para mim, foi em conjunto. Agradeço mais uma vez aqui ao Du e esse canal. E a você que está aí, do outro lado aí, e com certeza sempre, sempre, sempre vendo os nossos vídeos e trazendo sempre ali dicas de vídeo. Tenho vários. Tem vezes que eu nem consigo fazer os vídeos, porque é muita coisa chegando. Mas o Du aí, também aí, pode mandar para ele dica aí. Vai lá no primeiro vídeo que ele postou, vai lá, falou, Du, fala disso, fala que ele vai falar. E com certeza nós vamos fazer a diferença sempre. E aí, Alexandre? E as resenhas, mano? Você é um cara da resenha. Não, Você é um cara da resenha. Lembra de alguma? muitas, irmão. Lembra de alguma? Comigo? É muitas. Comigo, sem eu? Ah, eu lembro de uma de você. Você sabe qual que é, né? Qual? Da Brija lá, né? Qual? Da Barra Funda? Do cara te fechou lá na Ponte do Limão lá. É, ele... Tinha um motorista que era terrível, rapaz, da Gato Preto. Conta a história, pô. O cara trabalhou com nós, né? Foi mandado embora, né? A culpa não era minha, nem do Edu, né? Nem do Igor. Nem de ninguém. Ele foi mandado embora porque ele tava fazendo coisa errada, né? Cometendo as coisas erradas, fazendo as loucuras no trânsito lá, sempre fez isso aí. E foi mandado embora e foi parar lá na Gato Preto. Esse colega aí. Aí ele pegou bronca da Brija, dos motoristas da Brija, sem motivo nenhum. O que ele fazia, Alexandre? Fechava a gente. Né? Ele era sempre ali na região da Ponte do Limão, eu lembro. A gente tava passando por cima da ponte, ele, trombava com ele ali. Aí os carros da Gato andavam um pouquinho mais, porque os anjos, não tinha anjo da guarda, eu acho. A gente andava 62, Igor. Naquela época que você era cobrador, a gente andava 62. Esse cara aí fechava a gente todo. Era os caras da 500, da L, do Pé da Branca. E aí um dia eu dormi fora da casinha do cachorro. Dormi dentro da casinha do cachorro. Aí, meu, chegou na Barra Funda, parou o farol lá na Federação Paulista, né, Alexandre? Foi. Eu só me recordo que o Alexandre me pegou pela cintura, o Adenilson me puxou pelo braço. Cobrador dele. E vamos embora. E foi isso. Foi uma situação. Uma falta de responsabilidade terrível, né? Porque ele tava com passageiro com vidas dentro do ônibus. Ele via nós e tacava o ônibus em cima da gente, sem motivo nenhum. Saía do corredor, tacava o busão pra cima. Então, é para esse tipo de colega que esse programa não é feito. Esse programa não é feito para aquele tipo de cara, né? Não, e o chato, a gente não tinha culpa que aconteceu com ele. E ele via a gente como se fosse culpado, os colegas de trabalho, né? De outras empresas, que nem no caso, nós que era da Brija, ou de outra empresa que seja, né? Ele fechava nós da cara da Brija, fechava a cara da Sambaíba, tacava o busão em cima. Ele passava a gente pela direita, saía fora do corredor, passava a gente, porque o carro dele andava mais, a gente andava no limite do anjo da guarda, né? Que a Brija era certinho no negócio do anjo. Você lembra, né? Aqueles que eram antigos ainda, que ficavam piscando. Lembro, o anjo da guarda. Não passava de jeito nenhum, porque se a gente insistisse, se passasse, insistisse, alguns segundinhos já ficava aceso. Então a gente podia passar. Ficasse aceso era... aí era advertência. E o cara da Gato dele não funcionava. Ele passava nós ali num pau da bexiga na direita e pá, já metia pra esquerda fechando a gente com o passageiro em pé, sentado. Ou a gente saía com a velocidade 2. Lembra? Às vezes saía uma vez, às vezes saía. Eu saía direto, o João Paulo. Lembra do João Paulo que veio aqui? Tem um episódio do João Paulo aí. O João Paulo ficava com aquele aparelhinho da velocidade 2. Todo dia ele colocava velocidade 2 pra mim. Eu pedi às vezes também, porque... quando ele ia fazer o aferimento, ele colocava pra 2. Eu falo, coloca na 2. Não, mas não dá, não. Coloca aí, porque o carro tá rodando menos. Você ficar sem, João. E uma coisa aí que o Du falou aqui, mais o Alexandre, que o cara saía do corredor, voltava. É o que aconteceu com o colega. Não vou falar o nome da empresa por causa de ética, né? O que aconteceu com o colega, com super articulado, saiu do procedimento padrão, existe o procedimento padrão, claro, e fez algo diferente com o articulado, e foi mandado embora por justa causa, e não conseguiram reverter, porque a empresa alegou que ele colocou o patrimônio da empresa em risco. Muitas das vezes, o cara fala assim, não, é só manda embora por justa causa se for pego roubando a apropriação indébita. Negativo. Colocar o patrimônio da empresa em risco, você vai ser punido. E esse colega, eu acho que ele não entra mais no sistema não, Edu. O que você acha? Quando dá uma justa causa é complicado, né? Aí o gestor vai ver lá,
vai pesquisar e é complicado demais. Complicado. Eu quando era motorista, a gente trabalhava numa linha que era o Pé da Branca, a gente tinha que andar, porque a linha era longa, então aí a gente encontrava, putz, colegas nossos que, do Cachoeirinha principalmente, ia enrolando pra gente, né, cozinhando galo, então a gente, pum, passava os caras e ia pra cima. Mas já tomei muita canetada por causa disso, principalmente na Emílio Carlos. Mas os tempos eram outros, né? A cultura era outra, né? A gente está falando de 16, 17 anos atrás. Hoje a cultura é completamente diferente. Vocês vivem na pele a cultura nova, vocês são veterano com a cultura nova. Caras que vêm do caminhão, que pega essa cultura de hoje, não estão conseguindo Não ficar. não fica, Não não fica, acostuma. não fica, não vai, não vai. Não adapta, não Não adianta. vai. Você tem alguma resenha, ô Igor, que você lembra assim, questão de operação e manutenção, que você queira tirar uma dúvida, se é certo ou se é errado? Aí sim. Não vou falar nome de empresa, que vocês sabem os meus vídeos, eu nunca falo de empresa assim. Olha só, o Eduardo, por ele ser um chapéu de bico raiz, por ele passar ali no setor de manutenção, e ele me responde uma coisa. Você sabe identificar quando o motorista tá dando um nó ou não? O que você acha? O motorista é o vilão ou não? Então, aí você vai para 2x da questão, né? Quando você fala, o cara, para o telespectador entender o que é um nó, é quando o carro tem ou não tem defeito. Existe ou não existe o defeito ali na recolhida. Eu passei muito tempo na operação. E aí eu fui com o tempo, fui me graduando, fazendo cursos e fui para manutenção. O primeiro serviço que eu fiz na manutenção foi do atendimento ao motorista. A empresa lá na Transpaz não tinha um atendimento adequado ao motorista. E a gente foi a gente foi criando esse processo. Hoje se fala criar processos. Aquela época era ter um pouquinho de educação. Que o motorista tem que ter esse respaldo, porque ele está no momento ali com 40 passageiros dentro do carro, carro com problema, no meio da via. Então você tem que ter paciência, calma, sabedoria. Então, muitas e muitas vezes, só o fato do motorista relatar o problema, a gente já sabe se dá ou não dá. E quando ele persiste, não dá, não dá, não dá, e isso se torna uma decorrência, assim que o carro adentra da garagem, a gente vai lá para dar um respaldo. Dar uma volta com o carro, dar uma andada, e muitas vezes, já aconteceu do carro não ter o defeito. Mas quem está analisando é um cara que tem como motorista na veia, já foi cobrador, entende de fiscalização, passei por todas essas áreas. Então, eu entendo que o carro tem condições e fazer a ficha à noite. Muitas vezes, o diretor de operação acompanhava a gente, ele também andava com o carro e falava pro motorista, você vai fazer a ficha à noite. Só que aí o carro já perdeu a partida, já perdeu os passageiros catracados, e muitas vezes o motorista entrava na garagem e o defeito também constava. Então, assim, essa análise eu quero que vocês entendam. Tem garagem que tem esse procedimento. Não é um procedimento punitivo. É um procedimento para manutenção se resguardar. Se tem ou não tem o defeito. Se vai acontecer, ou se aconteceu ou não aconteceu nada. Então, muitas vezes a gente se deparou com o motorista, porque assim, ó, você acaba virando vilão quando você vem da operação para manutenção. O Alexandre conviveu comigo essa situação na Transpaz. Na operação, todo mundo falava comigo, trocava ideias, motorista, camarada, muitos ficaram. A minoria não, né? Então, o que a gente relatou lá, Alexandre? O Alexandre, que era um cara que vivia... Depois eu puxei o Alexandre para manutenção para ele levar os amostrais. Foi. E dar uma força para nós. Por causa da rua, a rua já estava estressante. Sim, é verdade. Isso há 10 anos atrás, né, Alexandre? Sim, sim. E aí, muitas vezes o Alexandre se deparava no banco de reserva, a galera propagando palavras desagradáveis ao meu respeito. Mas aí você entendeu, o Alexandre chegava para mim e falava, o fulano falou isso aqui. Mas deixa eu te contar. Ele recolheu um carro ontem, antes de ontem, e hoje ele recolheu um, mas o carro não tinha defeito. E aí eu pedi para ele voltar com o mesmo carro, ele falou que não ia voltar. O diretor operacional fez uma comunicação dele.
Só que você tem que ter a sabedoria de entender, ó, não tem. O Alexandre foi testemunha ocular. Eu tinha dois diretores, dois gestores, os caras me odiavam. Por quê? Eles entendiam que toda vez que o carro recolhia era culpa do motorista. E quando eu falava que não era, porque você tem que ser justo. Meu pai tem desde 1972 no ônibus. Até antes, 70 acho que 70 ele já estava no ônibus. O meu pai me ensinou dessa forma. Filho, você tem que ser honesto. Se você for honesto, trabalhar decentemente, respeitar quem paga seu salário, você vai ter a continuidade que o papai teve. Meu pai se aposentou na Sambaíba. Tudo que a minha família tem veio do suor do meu pai junto com a Sambaíba. Meu pai trabalhou um bom tempo na Nortebus, também na Spencer. Meu pai sempre foi um cara honesto. Mas meu pai não era amado por todos. Porque meu pai sempre foi um cara igual eu sou. Eu aprendi com meu pai. Eu aprendi com meu pai. Ser honesto. Então, esses dois gestores que eu tinha acima de mim, eles falavam que eu estava passando pano porque eu fui motorista. Que o carro não tinha defeito. Pô, se eu tô trocando peça é porque tem defeito. Se eu tô pedindo pro meu mecânico, ou meu eletricista, ou meu borracheiro fazer o serviço, é porque tem. Porque tem defeito. Agora, o carro não tem defeito, não tem defeito. E o Alexandre é prova disso. De eu ser honesto. Entendeu? Tem anomalia que não dá pra você ver ali imediato. Tem anomalia que você consegue ver no decorrer. Isso. Você puxava o histórico do carro Com sempre? certeza. A gente usava o JB, né? O sistema JB. Tem garagens que usam o Globus. Eu usava o JB. Então eu ia no item de quilometragem. Vou dar um exemplo aqui de item de quilometragem. Uma embreagem do Mercedes 17, 21, 22, ele dura quanto? Vocês têm mais ou menos uma visão de mente? Aí eu vou deixar com você essa 60 aí. mil. 60 mil. Só que na Severa, você coloca menos 15. Porque você tem todo dia não é o mesmo motorista, você tem uma condução diferente todos os dias, então você coloca aí 45 mil. Pô, chegou a 45, você vai ver embreagem, chegou a 45, servo e cilindro. Geralmente o ser do cilindro, eles têm que estar na mesma quilometragem da embreagem antiga. Se ele não tiver, é porque ou não trocaram porque não tinha, ou eles estavam nas condições excelentes para continuar rodando, ou trocaram no meio do caminho por um vazamento, o pedal de embreagem está duro. Às vezes troca só o servo ou o cilindro e o carro volta ao normal. Então, muitas vezes a gente ia ali, vazamento de ar na cuíca. Muitas vezes no atendimento, no telefone, eu tenho, o Alexandre sabe muito bem disso, eu tinha um computador, tem um computador na frente do cara que está atendendo. Ali eu já puxava no JB, opa, a cuíca já está com X de quilometragem, já está batendo a quilometragem dela. Com certeza. Recolhe aí, piloto, fazendo um favor. Piloto, o vazamento é só numa roda? Você tá sentindo TP ou TS? Aí o cara fala, tô no TP, tô sentindo TP. Então vai até o TP que eu vou te mandar uma troca. Muitas e muitas vezes você não tem o carro para trocar, mas o cara terminando a viagem, ele consegue recolher. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Você tá com um toco, um ônibus padrão. Quantos freios ele tem? Quantas partes de freio ele tem? No caso é nas 4, né? Se tá faltando nenhuma, ele tem 3. E um super articulado? O cara, mas tá sem... Peraí, sem freio? Sem freio é uma palavra muito forte. Sim. Sem freio é uma palavra muito distante. Porque ele tem mais... Se faltar nenhuma roda... Vou dar um exemplo aqui, tá? A pinça travou aberta. Ela não vai fechar. Você não vai ter freio numa roda. Mas eu tô com articulado. Quantos eixos são? Um super. Exatamente. Um primeiro, o segundo, o terceiro do cubo redutor, que é o da tração, e o quarto. Aquela do Era, né? E deixa eu te falar, o do Era, o freio quase não é utilizado. Você entendeu? Ele só vai pegar certinho quando tiver extremamente lotado a parte traseira.
mas ele trabalha aliviado, ele trabalha leve. Então, o do Era nunca, o motorista nunca vai sentir se tá ou não tá sem freio. Então, ali o atendimento, ele já sabe que ele consegue rodar até o dia todo. Mas por precaução, vai até o final. Se eu não mandar uma troca, se o fiscal não tiver uma troca para você, se eu não mandar uma troca, você pode recolher o carro. Sem problema algum. O Alexandre está aqui para me dizer isso. É verdade. Quantas vezes o Alexandre foi fazer a troca, o carro tinha defeito? Não tinha. O Alexandre vinha falar, vim testando. Você é o quê? Eu sou motorista. Eu trabalhei de motorista, como sempre trabalhei a vida toda, né? E o Eduardo lá que me puxou para manutenção, porque precisava dessa mão de obra aí, pra gente estar levando o carro na SP Trans, né? Eu aprendi muito, né? Várias coisas que eu não sabia, aprendi na manutenção, né? Um cubo, pinça, de freio, patinho, válvula PU, tudo que envolve o carro. 4 vias, 6 vias. Tinha as coisas que, às vezes, eu até ficava mexendo com o mecânico lá para me aprender na manutenção. Foi muito bom para mim esses anos que eu tive lá, né? Conta uma experiência que você teve levando os amostral, porque nos amostral o bicho pega. Pega. Lá não tem boi, né? A gente levava carro na SP Trans. Vou mandar um abraço pro Neto. Um abração pro Neto. Netão. Pro Juninho. Juninho, o que mais? Pra todos os amigos que tá lá, né? Claudião. Em geral, Claudião. Qual é o nome do Santista lá que é com ele? Pô, tem o Santista lá, gente boa Santista, pra caramba. Gente Os dois. Roberto. Né? Brispo, né? Todos em gerais. Muita gente boa, educados. Por isso que é o chefão lá. Né? A gente levava o carro lá e a gente também aprende muito com eles também lá, sabe? Porque, principalmente com o Neto ele entra debaixo do ônibus e ele vê todos os defeitos, que se tiver algum defeitinho lá, ele marca. Aí fala, ó, tá acontecendo assim, assim, assado, vai ter que refazer. Traz a ficha. E abre lá a ficha deles lá e tem que refazer aquilo ali, né? Que isso é uma segurança também para os passageiros. E aprendeu muito, né, Alexandre? Aprendi muito. Então, tipo assim, que nem você tava falando aí, voltando lá atrás, nesses 5 anos que eu fiquei na manutenção lá, aprendi muito. E carro, motorista, a gente entende motorista quer carro bom para trabalhar, né? E às vezes nem sempre vai ser aquele carro que ele quer, do sonho dele, né? Então, às vezes tem um carrinho mais fraco, outros mais forte. E a gente tem que, infelizmente, sendo funcionário, pegar o carro e trabalhar. A gente não pode ficar escolhendo sempre, né? E tem colegas que, infelizmente, alguns, né? Todos, né? Que por pegar um carro mais fraco, que a gente sabe que na subida o carro não vai corresponder àquilo que ele quer, inventa situações que não é aquilo. Eu já deparei de chegar no ponto final, o cara falar que o carro não conseguia subir uma subida determinada lá tal. Eu peguei o carro, com o mesmo carro, subi a subida. E subiu rasgando. Devagar não, entendeu? Marcha sobre marcha. Marcha. O carro subiu primeira, segunda, terceira, e pediu quase quarta na subida. Eu falei, pô, mas o carro tá subindo desse jeito aqui, uma subida dessa aqui, meu, não é possível. Aí eu subi de novo. Aí levei pra garagem, carregado bem em cima da gente. E aí, esse carro aí, você testou ele no percurso? Eu peguei a subida e tá normal, meu. Já peguei carro, o cara passou pra mim e falou, ó, o carro não tem força. Eu peguei, fui testar o carro, subi uma P11 lá, um exemplo. O carro não tinha força pra subir a P11. A gente é motorista, a gente não vai falar, chegar na garagem, não, o carro tá bom, o carro tá ruim. Eu tô ali pra ajudar os colegas de trabalho. Não vou pegar, mentir, passar uma situação que não é. Tá ruim, tá ruim. Eu gostava de pegar subida pesada, era P11, Boa Vista, ia lá, pegar aquela subida no Boa Vista lá, que se conhece, né? Claro. Ali, se o carro não for bom, não sobe. Não sobe não, hein? Entendeu? Hoje é elétrico que tá lá, hein? Então, hoje é elétrico, você vê, né? A tecnologia, né? E sobe, hein? rápido, né? E sobe. Aí, cheguei ali, cheguei em casa de eu pegar a subida e não subi. Chegava para encarregar, ó, o carro tá ruim, não sobe. Pô, mas não dá pra fazer pelo menos uma viagem aqui e tal, uma meia viagem, não dá. Tá ruim, meu. Aí os caras iam lá e mexiam. Eu peguei vários casos de chegar carro na garagem lá, de cara reclamar de freio. Sem freio não tem. De não ter freio. Eu ia testar.
Aí já no caso é descida, né? Pegar uma descidona brava e meti o pé no freio, o carro tava beleza. Pisar no freio ali, eu quase vá pelo para-brisa. Pô, mas como é que esse carro tá sem freio? Tem lógica, né, meu? Não vou descer de novo essa descida aqui. Aí descia, o carro parava. Aí eu não mentia, falava, o carro tá bom de freio. Tanto que na hora que passava para outro cara mais tarde, saía na saída da frota, o cara que trabalhava à tarde não reclamava. Já tinha casos que eu pegava carro, o carro tava com freio baixo. Não vou pôr a segurança do motorista e dos passageiros em risco. O carro tá com freio baixo. Tem que mexer. Então não dá para sair, não. A empresa mexia. Então, a gente entende que a maioria dos motoristas, colega nosso, quer carro bom para trabalhar. Mas a gente também pede para os colegas também ajudar a gente, né? Com certeza. Porque do mesmo jeito que... Sincronismo, né? Um entendeu? ajuda o outro, né? E falar em sincronismo e um ajudando o outro, eu queria falar da VBM. A VBM Variedades. Ela mandou um brinde para vocês do Papo de Busão personalizado da cor da empresa de vocês. Ei, Mário, você tá demais, monstro. Você é monstro. Olha só o que o Mário mandou para vocês personalizado. Laranja. Esse aqui vai para quem? Quem trabalha na aviação laranja, que nem diz o Danilo 13. Ei, Danilão, tremeu hoje, hein? Mas eles estão aqui. VBM Variedades. Você quer presentear o seu amigo, o seu cliente? Cara, olha os brindes aí da VBM Variedades. A equipe da VBM Variedades está lá te esperando. QR Code na tela. O arroba deles aí, telefone. Não perde tempo, não seja aí um famoso balão apagado aí, como diz um camarada meu. Pô, sai na frente. Ó que legal. Você dá um brinde pro seu maior convidado, que é o seu cliente. Presta atenção, abre o olho. Tô com o olho zoado, mas abre o olho aí. E ó, laranja, esse é pro Alexandre, da Transpaz. Obrigado. Vou te dar um adesivo que é da X-Isper. Um adesivão do Papo de Busão. Olha aí, topzera. Vou te dar um pequenininho pra você colar na moto, outro pra você colar no carro. O azul é Sambaíba, personalizado. Pessoal da Sambaíba, liga lá no Mário, lá na VBM, vamos fazer uns brindes. Patrão César Correia, levar uns brindes pra galera, meu. Chama eles lá. Azul pra você. Obrigado um abridor aí. de garrafa pra vocês tomar lá no Aí ponto sim. final. Comprar uma Coca-Cola de 1 litro Sucesso. retornável lá, ó. E aí, ó, a X-Isper também tá te mandando um adesivo do Papo de Busão personalizado, um pra você colar na sua moto, no seu carro. E é isso aí. VBM Variedades. Cara, brigadão. Eu quero falar também, eu tava esquecendo, mas esse é o recheio do bolo. PW70. A inovação da BR Smart Tools. Inovação da BR Smart Tools. É isso mesmo. PW70. QR Code na tela. Meu irmão, vou falar um negócio pra você. Chega de andar com roda de alumínio feia. Chega de andar com roda de alumínio, você com preguiça. Não. Procure uma PW70 BR Smart Tools. Trouxe para o mercado uma inovação. É a polidora de rodas PW70. Você vai chegar no seu cliente, olha aí meu busão, extremamente polido, é o que vai acontecer no seu caminhão e no seu ônibus. Ok? PW70, BR Smart Tools. E vai vir uma inovação. Aqui, ó, tá vindo novo patrocinador junto com a BR e eu vou te falar uma surpresa de primeira mão nos próximos programas. Eu vou trazer aqui uma inovação no mercado, vai estremecer a Anhanguera, vai estremecer ali o sol nascente para quem tá ali no Jaraguá. Vai vir a Ravex Bus Truck Center e a BR Smart Tools estará lá para atender você. Em breve, vou trazer a galera da Ravex aqui e da BR Smart Tools e a gente vai botar esse programa que nem esse daqui, vai estremecer e no dia da estreia eu quero todo mundo lá. Nós vamos parar em Anguera, fechar em Anguera, fechar a via, vai ser com a BR e com a Ravex. Em breve, hein? Galera, seguinte, tudo que é bom vai chegando ao final, mas eu quero deixar um pouquinho mais de polêmica aqui em relação a essa situação que está acontecendo.
Igor, no seu ponto de vista, você é um cara que foi homenageado lá na Lesp, um cara que tem um contato com a galera aí que tá vereador, enfim. Já chamou algum deles para trocar uma ideia sobre isso? Já deu uma pressionada? Sim, já chamei, inclusive fui numa reunião. Não vou citar o nome dele aí, ou dela também, porque foi um vereador e uma vereadora. Infelizmente, tivemos lá vamos se falar aí, uma situação adversa sobre a pauta do transporte. É algo polêmico, é algo que, se o chapéu de bico, raiz, que tá ali no seu dia a dia, entender, ele consegue mudar o destino dele. Sabe por quê? Porque a força, a mola propulsora, somos nós. Porque nós estamos ali no dia a dia. Inclusive, falei sobre aquela proteção, aquela cabine, para você ter ali todos os componentes que a digeribilidade você precisa e ter aquela proteção. Falei sobre isso. E quando eu indaguei isso para o primeiro vereador, ele falou para mim assim que era impossível. E quando eu indaguei isso para a vereadora, ela falou para mim que a pauta do transporte estava na mão do prefeito. Então, eu até fiz um vídeo, tem um vídeo no meu canal lá que eu peço para os colegas que estão aí nas entregas dos ônibus elétricos. E uma coisa que eu não sabia, soube agora sobre nosso bate-papo aqui, que o Smart Sampa só nos ônibus elétricos. Só nos ônibus elétricos, e alguns, hein? Não Olha todos, só. não. Então, aquele colega nosso que foi ali agredido na linha 701A, lá na Teodoro Sampaio, próximo ao Hospital das Clínicas, muitos se falaram, eu vi ali o bate-papo na garagem, ontem eu estava lá, falando sobre o Smart Sampa. Por que não pegou aquela situação? Porque ali é uma região central. Era fácil da GCM chegar, né? Sim. Porque se a Smart Sampa tivesse, ó, os operadores estão em eminência de risco. Mas não. Então, bem que você falou, é uma polêmica. A pauta do transporte não tem ninguém para defender ali na Câmara Municipal e nós do município, né? E também lá na Assembleia Legislativa, que é na Pedro Alves Cabral, também tive lá homenageado pelo Prêmio da Comunicação. Falei com um deputado, também não vou falar o nome dele, e ele falou para mim que isso é uma coisa muito difícil de acontecer, porque São Paulo é muito grande. Então, Antes do Alexandre falar as considerações finais dele, eu queria só dizer o negócio. É o seguinte, pra gente aí, a grande massa aí do transporte público, motorista, cobrador, fiscal, manutenção, os nossos familiares, nas próximas eleições, a gente tem que votar. Não é que o Eduardo tá sendo tendencioso, não é isso, não. Você tem que votar, você que é da sua categoria, cada um na sua categoria. A gente fala de ônibus aqui, de transporte público, mas a gente tem que votar em pessoas que vai brigar pelos seus direitos lá, que vai estar lá 4 anos atendendo você quando você chegar lá. Porque você, eu, eles, todos que estão assistindo aí, pagam o salário dessa galera aí. Quando você vai no gabinete de um desses caras aí, você não é nem atendido, você é atendido por assessor, você é atendido por... Meu, tira a máscara depois que você ganhar, seja você o que você foi na sua campanha. Entendeu? Então vocês têm que ficar ligados, votar, e quem vai brigar no pós? Agora você dá 500 votos para um, 500 votos para outro. O cara não ganha. Quantos motoristas, cobrador e fiscal e manutenção e nossos familiares nós somos? Nós somos a grande maioria nossa, a gente consegue eleger um cara nosso, da nossa categoria, pô, pra brigar pela gente, pra atender a gente lá. E se o cara não atender, tem que ser, não tem que vir aqui com história, vender fumaça. Ah, eu vou, não, meu, o cara tem que ser honesto. O cara tem que estar num partido bom, o cara tem que ser bom. O que a gente viu eu vou até, porque eu acompanhei de perto, na campanha do Igor e na campanha do Monteiro, os partidos aí, meu, de brincadeira, pô. Boicotando os caras. Quem a gente tem lá
para brigar por um Smart Sampa dentro dos ônibus antigos. Quem que vai falar isso aí? É o que o Igor acabou de falar, meu. Tá na gaveta. Para resumir a conversa. É a sua segurança. Eu quero ver o prefeito, os assessores do prefeito, me chamar o Igor, chamar o Alexandre, chamar o Monteiro, chamar quem entende de transporte, para a gente bater um papo junto com esses vereadores, que são eleitos pelo seu voto. Mas lá dentro, graças a Deus, não tem nenhum que eu votei. Eu não compartilhei com esses caras. O meu voto, eu sei para quem eu mandei. E ele não ganhou. Mas ele não ganhou porque sacanearam ele. Que é sacanagem o que fizeram com eles. Com eles. Com eles. Com dois. Que ia falar, ia ir para cima. Agora, o Smart Sampa é obrigação do prefeito colocar nos ônibus. É obrigação do senhor. Não ir lá no Pacaembu, apresentar um monte de ônibus elétrico, bacana, legalzinho, mas os carros antigos. Ô, meu, presta atenção. Os caras estão tomando bordoada porque não tem uma segurança. Bem o Igor falou. É uma ideia. Nos pontos, todos os pontos de ônibus tem um smartphone, Smart Sampa. Sabe por quê? Porque você vai ver ali uma agressão que nem teve aí no Hospital das Clínicas. O passageiro em cima do motorista, o cobrador com a estatura desse tamanhozinho, eu sentado sou mais alto que ele, o cara que tava batendo no motorista do meu tamanho, o cara teve a paixão de levantar e proferir um soco no cobrador. Eu queria ver esse animal me encontrar um dia e que nós vamos trocar ideia. Você tá entendendo? Isso é revoltante. O programa de hoje é uma manifestação. E a gente não aguenta mais essa palhaçada, essa patifaria. E quem tem que brigar por nós, não briga. Não briga. Alexandre, suas considerações finais, você tem que trabalhar, meu irmão. Os motoristas, eles saem de casa para transportar os passageiros em segurança, com todo carinho. É o que a gente sabe fazer. A gente tá ali para ser agredido, apanhar, né, mano? A palavra até é chata, né? Apanhar. Porque a gente apanhou dos pais, né? Os pais queriam educar a gente, deu todo amor, carinho pro filho se tornar uma pessoa do bem. Lógico. Aí chega uma pessoa que fala que é passageiro. Para passageiro é aquele que paga passagem e chega no final, ele desce e dá um bom dia pra gente, né? Uma boa tarde, uma boa noite, né? E reconhece o trabalho da gente. Não esses vagabundos que entram dentro do ônibus já com o intuito de arrumar confusão e querer bater em motorista, cobrador, tirar a paz de quem tá trabalhando no transporte. Então a gente pede, né, meu, as pessoas que vão ver esse vídeo ou essa gravação, que se mude, né, pra gente que tá transportando vidas, né, porque é desagradável. E eu queria falar pros colegas também do transporte, em geral todos, que eu tenho bastante amigos na Brígida, na Transpaz, né, que é a empresa que eu trabalho com todo amor hoje, né, Nortebus, em geral todas. Não saia do corredor, amigos. Ponha cinto, ande com toda a segurança, né? Faça o que a empresa está pedindo, para não tomar multa, acontecer algum acidente, porque isso aí vai acarretar problema para você. Você pode correr o risco de até perder emprego, né? Não tenha pressa, porque você ganha por hora. Faça o transporte de passageiro com todo carinho, com todo amor, segurança. Não tenha pressa. Eu queria mandar um abração também pro meu diretor lá, o seu Adaías, né? Uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa correta, que faz tudo, né? Para ajudar o trabalhador. Queria mandar um abração para ele. E para todos os colegas de transporte, fica o meu abraço também. Um excelente dia, Deus abençoe todos, viu? E a esposa? A esposa também. Senão você vai apanhar dela. Um beijo pra ela, pra Lucimar, né? Aí, Fica aqui meu beijão pra ela. O Alexandre chuta os cachorros da Lucimar, ela bate nele. Não. Bate. Você é doido, rapaz? A mulher tem mais ciúmes do cachorro que de mim. Aí não, Isso aí, eu tô na casinha do cachorro lá fora. E você, Igor? Não, então, só um ganchinho rapidinho, porque senão nós vamos estender isso aqui.
ele falou uma coisa sensacional. Motorista de ônibus não perde a paciência. Motorista de ônibus tem excelência. Então, a reportagem tendenciosa, que nem você falou, o cara lá em Campinas, que o motorista foi pra cima do cara, aí bateu, aí ele foi errado. Nós não somos a favor da violência, mas passageiro não se pula catraca não, viu? Passageiro paga passagem. Quem pula catraca pra mim é delinquente, não tem essa, pulou a catraca. Pulou a catraca pra bater no motorista, o motorista foi pra cima. Fechou a porta e levou. Exato, e a madeira comeu. Aí a mídia foi pra cima. Então, desde já aí, um abraço a todos, Chapéu de Bico. Tamo junto. Pode ter certeza que esse canal aqui é a sua voz também, representa você. E um abraço aí aos meus professores aí. Primeiramente aí, quem me deu a honra de ser motorista, sem sombra de dúvida aí, me incentivou naquele momento. Fui cobrador do Du sempre falou, vamos, vai pra cima, e hoje eu sou motorista com excelência. Um abraço aí pro professor Flávio, Padre Marcelo, e também aí pro seu Ailton aí, e o professor Damasceno lá da Brígida, lembra dele? Lembro. Tudo começou Damasceno. ali. Damasceno, minha continência a você, falei com você esses dias no Zap aí, tamo junto, e sucesso e progresso pra todos nós. Categoria, tá na hora de nós fazer que o Du falou aqui, eleger pessoas que realmente representem você, porque a sua família tá sofrendo todos os dias. Você sai de casa para trabalhar e não sabe se volta mais. Olha que ponto nós chegou. Até quando nós vamos continuar assim, sofrendo calado? Não. Aqui você tem voz. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Papo de Busão é a sua voz. Minha continência a todos os heróis sem capa, que são vocês, Chapéu de Bico, fiscais, cobrador e motorista. Isso aí. É isso aí, galera. Eu queria agradecer imensamente aí o público, né? Tanto o pessoal do Brasil, 96% aqui no Brasil. Chegamos a 6% em Portugal e Estados Unidos e 3% na Colômbia. Cara, muito obrigado para vocês que estão em outro país, que estão assistindo esse episódio como uma manifestação. É o que está acontecendo dentro da cidade de São Paulo e em outros estados que vem acontecendo. E as autoridades, não só de São Paulo, mas de como os outros estados, não mostram ou não fazem uma maior vigilância ou coloca tecnologia a mais embarcada dentro dos veículos ou em ruas. Tá? Então isso aqui é um manifesto nosso, motorista, usando o canal Papo de Busão para fazer esse protesto. Pessoal, eu queria agradecer também a BR Smart Tools, quero agradecer ao pessoal da Ravex, Eberson, tamo junto, logo mais estaremos aqui, né? E, cara, obrigado por vocês assistirem, compartilharem, se inscrevam, pega esse episódio, passa para todo mundo da família, para todo mundo compartilhar, para chegar nas autoridades, para eles entenderem que aqui não é os canais de televisão que faz esse sensacionalismo. Isso, obrigado. Às vezes escapa a palavra. Faz o que eles editam, o que eles querem, falam o que eles acham de melhor e que não apuram a verdade. Aí sim. E a verdade é o seguinte: se você é agredido, motorista é agredido dentro do ônibus, fechou a porta e aconteceu o que o colega aconteceu deles ir pro pau com esse metido a malandro, que pra mim é 2 bunda mole, né? 2 bunda mole. 2 contra 1 é fácil, né? E aí a mídia colocou lá que o cara foi errado, né? Agora o cara do Damasceno lá da subida lá do Taipas lá, que a mamãe pediu pros 2 bonitinhos, do filhinho dela, ir lá agredir o motorista da lotação, da Nortebus, da Spencer, da Noroeste, como queiram. E os 2 bonitão subiram lá e bateram no motorista e ele não reagiu, tá certo? Aí tá certo. Né? Aí tá certo, aí tá certinho. Então, isso aqui é um desabafo, porque isso aí, eu não tô mais atrás do volante, mas eu ver meus amigos sofrer esse tipo de agressão, isso me deixa extremamente irritado. Eu já queria fazer essa manifestação e eu aproveitei que eu tenho o Papo de Busão, trazendo 2 motoristas aqui desabafando.
Para vocês da autoridade, já trouxe autoridades aqui, ó, que são a favor do motorista, do cobrador, da manutenção e do administrativo. Trouxe o Paganoto aqui, um abraço para ele. Vou trazer outros da Polícia Militar que também são a favor. Sabe por quê? Porque não é só a nossa categoria que sofre isso daí, não. Não é só a nossa categoria. Só que a gente toma pedrada igual um policial militar toma. Só que a gente não tem uma arma, a gente não tem um taser. Eu sou a favor do motorista e o cobrador ter um taser. Porque na hora que o cara pular a catraca, dá logo no meio. Porque aí o cara já fica ali parado, toma uma descarga elétrica, fica parado, você chama o 90 e acabou o problema. É zero problema. É zero problema. Como eu acredito que o CT também tem que ter um taser. Para acontecer o que aconteceu com o cara da CT esse tempo atrás. Foi morto aí na marginal por um vagabundo. Se ele tivesse um taser, o cara não ia ter nem reação. Mas é assim. Nós vivemos num país que só olha para quem tá no poder. Quem tá aqui embaixo, a grande massa, fica se iludindo com direita e esquerda. Direita e esquerda não vai te trazer nada. Um prometeu picanha, o outro prometeu abundância. Eu não tô aqui para defender um lado e nem o outro, mas, pelo amor, mano. Já que é assim, vamos buscar o que é melhor para nós. Votar em pessoas que vão brigar por nós. Porque vai ficar 4 anos lá. Se ele não for bom, tira, vamos ver outro. Vota no outro. Agora, ficar no continuismo. É por isso que nós estamos desse jeito. O Brasil tá desse jeito. São Paulo deu uma leve melhorada. Uma leve, viu? Não muito. Pense nessa reflexão que eu acabei de passar aqui. Obrigado por vocês estarem comigo no Papo de Busão. Esse episódio é um oferecimento da BR, mais uma vez, Smart Tools. E tamo junto e misturado aqui. O busão, já desliguei os motores. Igor, quer mandar um abraço pra esposa? Você esqueceu, senão você vai apanhar. Vou livrar sua cara. Aí, ó. Vou fazer que nem o Alexandre falou, né? Um beijo, amor, pra você e pra neném Esté aí. Tamo junto. Fica com Deus a todos aí. Um beijo para meus netos, para minhas filhos, né? Agora... Aprendeu, senão eu ia apanhar deles também. Um abraço a todos vocês. Até mais. Até mais. Sensacional. Papo de Busão. Papo de Busão.